Salve, galera, sejam bem-vindos ao canal Clube do Expurgo, quadro O Grande Debate com esses três caras sensacionais, Vitor Biso, Rodrigo Silva, Rafael Godoy e eu. A gente vai debater hoje sobre um assunto que votaram lá no Instagram, né? E o assunto de hoje é volume de treino. Pessoal, eu já peço desculpas de antemão, minha internet eu acho que não tá tão boa e a minha, ao que parece, os meninos me falaram que a minha telinha aqui ela tá travando de vez em quando, mas o áudio tá ok. Então, foquem na minha voz. Escutem a minha voz. Esqueçam o meu rosto lindo dessa vez. Bom, vamos começar o debate hoje. Volume de treino. Acredito eu que todo mundo aqui tenha mais ou menos a mesma ideia sobre o volume de treino, mas é bom que a gente escute o que cada um tem a falar, né? Vou começar com algumas ressalvas. Primeiramente, quando a gente está falando de volume de treino para musculação, quando a gente visa estética, a gente está falando de contagem de séries por grupo muscular por semana. Isso foi uma adaptação feita para que fique mais fácil de ser contabilizado o volume de séries, o volume de treino, tá? Mas o volume de treino é basicamente calculado pela quantidade de trabalho feita, né? Pelo tempo de obtenção, pela quantidade de carga, pela quantidade de repetições e tudo mais. Para facilitar a nossa vida, entrou-se num consenso de que o volume de treino para musculação, né, para hipertrofia, a gente calcularia por séries por grupo por semana. Ou seja, se eu faço 10 séries de rosca direta na semana, eu tenho 10 séries de bíceps, é o volume do meu treino, tá? A questão é, por muito se acreditou que, principalmente o pessoal mais antigo, que treinar demais era prejudicial. Depois de um tempo veio aí alguns papers mostrando que não existia um limite de volume de treino. Quanto mais você treinava, melhor. E aí veio mais uma onda de estudos aí, dessa vez uma meta-análise, mostrando que nenhum nem outro estava errado. Os dois estão certos. A pergunta é, para quem, quando e como? Então, existe sim esse limite, mas não é um limite no qual a gente determina como um limite humano, né? Não é uma tampa que é igual para todo mundo. Esse limite ele é feito de acordo com os fatores externos aí da hipertrofia de cada um, com a individualidade biológica de cada um. E aí a reflexão já que eu quero deixar para vocês é o seguinte: saibam dosar. A partir do momento que você sabe dosar e coloca um volume de treino no qual é o ideal para você, de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida, sua alimentação, suas regulações hormonais, enfim, você tem um benefício acima disso. Cabe a você testar volumes maiores, volumes menores e vendo quais são os nuances que acontecem no seu corpo, tá? Por exemplo, os meus volumes de treino eles não são tão exagerados assim. A maioria dos meus clientes treinam muito mais do que eu. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma vida estressante, que eu durmo pouco, eu preciso estar mais tempo acordado, né, para poder trabalhar. E eu sei das minhas limitações, eu sei que eu não posso treinar mais, porque senão eu vou acabar entrando em overtraining com muito mais facilidade. Então, minha reflexão é essa: saibam dosar aquilo que vocês estão utilizando. Manda lá, Bisu, qual a tua ideia? Bom, eu vou me apresentar, porque você cortou as apresentações. Vai, mano. Eu sou o Vitor Biso, sou coach, trabalho com consultoria esportiva e eu cursei educação física, porque no último treino pareceu que eu não fui para nenhuma faculdade, né? Vocês falaram que os três falaram e eu não falei isso. E em relação ao volume de treino, eu acho interessante, né, esse fato de deixar muito mais palpável, muito mais fácil de entendimento e só calcular em séries semanais, mas eu prefiro fazer um cálculo que também não é tão complicado assim, de séries vezes repetições, vezes carga trabalhada, né, tonelagem total, que eu acredito que isso deixa mais fácil de controlar e também de entender os extremos em relação a relação muito próxima entre a intensidade, que é carga, e o volume, e o quanto você consegue, às vezes, ou não consegue, trabalhar num alto volume, ou então com cargas muito altas. Porque eu tenho uma visão que é assim, porque eu já passei, já me coloquei nesses dois extremos. Há um ano e meio atrás, tem algum áudio que está saindo muito ruim de fundo aí, velho. Tem alguma criança ainda. Não era minha mãe, cara. Minha mãe. Vai, continua.
Tá, deixa eu voltar. Perde o raciocínio. Eu já me coloquei nos dois extremos de overlifting e muita intensidade e baixo volume. Há 1 ano e meio atrás, eu treinava 2 vezes por dia, umas 50, 60 séries semanais, e o treino chegava a ser 3 horas, 2 horas e meia de duração, cada um desses treinos. Eu também tinha mais tempo disponível, ainda não pagava minhas próprias contas. Depois, conforme a sua vida vai desenvolvendo, isso até é interessante eu fazer esse link com o que o Raí falou sobre a forma como ele manipula o próprio treino por causa da rotina dele. Apesar de eu ter ainda muito tempo disponível e ter uma rotina mais tranquila, foi necessário também essa adaptação. E também foi paralelo ao período em que eu comecei a estudar um pouco mais da importância da intensidade em relação ao progressive overload, né, sobre a carga progressiva, o controle de carga, ou adotar as cargas e sempre tentar progredir elas. Então, quando eu comecei a aplicar isso na prática, foi assim, papum, eu percebi que não dava mais trabalhar com tanto alto volume. Tanto que eu ainda tentei treinar 2 vezes ao dia, quando eu já tinha começado a fazer esse controle mais minucioso do treinamento, que hoje eu considero essencial, não tem como você treinar de verdade sem ter esse controle, e não dava, simplesmente não dava. Então, eu passei a treinar 1 vez ao dia. E, com o tempo, o meu volume foi diminuindo conforme eu fui entendendo mais e tendo mais uma relação mais íntima, digamos assim, com a carga em relação a trabalhar melhor com ela, contrair melhor. Toda essa questão de que eu treino há muito tempo, mas como eu nunca tive esse tipo de controle, talvez essas adaptações foram mais rápidas em mim, mas só aconteceram a partir do momento que eu comecei a ter esse tipo de controle e comecei a treinar dessa maneira. Então, é por isso que eu digo que, para mim, o cálculo de volume se torna mais interessante quando você também coloca a carga dentro dessa conta, porque existe uma relação onde você chega num determinado alto volume, você não consegue mais também priorizar tanto a intensidade, então você tem que meio que ficar calculando isso e vendo aonde você se adapta melhor, aonde seu corpo responde melhor. E daí, dentro desses encaixes, você faz toda a periodização, pensa nos regenerativos, etc. E eu acredito que, a partir de um determinado nível de físico, apesar de na conta, né, na hora que você, por exemplo, se você aumenta 2 séries naquela conta, ela vai pesar muito mais do que se você aumenta 20 quilos na terceira parte da conta, né, séries, cargas, séries, repetições, carga. Mesmo que isso no número pareça muito mais relevante o volume, a gente sabe que o volume é relevante pela literatura científica, ela demonstra uma volume dependência, apesar do que o Raí falou, que isso também varia por indivíduo, mas a gente meio que tem ali um norte para se direcionar quando a gente pensa em baixo, médio e alto volume. A partir de um determinado físico, um determinado ponto do atleta ou do praticante, a carga ela começa talvez a pesar um pouco mais na balança do que o volume. Então, basicamente é isso a minha visão. Manda bala, Rodrigo. Então, agora eu vou continuar dessa parte que o Guizo falou, né, cara? O complicado de você medir o volume por tonelagem é que conforme você abaixa o RM, você vai perdendo a proporção do RM para repetições. Por exemplo, se com um RM lá você ergue 100 quilos, quando você diminui para 95, 90% desse RM, você vai fazer 2, 3, 4 repetições. Teoricamente, fazendo com 100% do RM, você ergueu apenas 100 quilos. Fazendo com 90% do RM, você ergueu 180, fez uma tonelagem muito maior. 180 no mínimo, né? Fez uma tonelagem muito menor. Então, acredito que essa sinalização de cada série acaba sendo muito mais importante do que esse saldo da tonelagem no final. Então, agora, falando mais do volume do treino, é o seguinte, a gente vê que essa curva de dose e resposta é meio complicada, que não encontramos um teto até agora. Então, você acaba levando muito em conta a parte da fadiga central e como ela vai se desenvolvendo ao longo do treino para poder mensurar como que vai ser a questão do volume, né? A gente tem ali a resposta para cada série, daí tem a fadiga central, que seria. Conforme a resposta vai subindo, a fadiga vai acompanhando ela, só que tem algumas variáveis que acabam deturpando muito isso.
como quando você trabalha com menos repetições, a tendência é o quê? A fadiga subir mais rápido do que a resposta por série. Ou se você trabalha com intervalos reduzidos, é a mesma coisa. A fadiga vai subir mais rápido do que a resposta a cada série. Então, por isso, essa questão de trabalhar com uma sobrecarga um pouquinho maior acaba, como posso falar, otimizando a resposta de sinalização de cada série. Então, você consegue, com uma intensidade maior, ter que fazer menos séries do que quando trabalha com sobrecarga mais baixa, quando trabalha com um intervalo mais baixo. Então, acho que isso tem que ser levado muito em conta. O teu volume ele vai ser, como eu falo, a gente quer sempre o volume alto, intensidade alta, só que uma intensidade média requer um volume altíssimo para ter o mesmo efeito. Isso a gente tem que levar muito em consideração. Pode falar, Rafa. Cara, eu gosto de falar pra caralho, mas vamos ver se consigo compactar aqui. Eu acho bacana, cara, o Biso, né? Eu acompanhei o Biso em grupo no WhatsApp, eu acompanhei o Biso no Instagram, e ele teve essas fases, né? Um cara que testa bastante. Então, ele mesmo mostrou isso pro pessoal, que é bacana falar isso. Eu peguei o tempo dele fazendo um volume bem alto, lá no grupo do Underground, né, tal. E aí eu peguei o tempo dele fazendo 2 treinos no dia, e agora ele trabalhando com alta carga, e ele evoluindo. Então, você vê que ele conseguiu evoluir das 3 formas diferentes. Ou seja, ele conseguiu otimizar o máximo de cada estratégia, né? Então, é importante saber aplicar também, né? A aplicação da periodização é muito importante para a evolução. Não adianta ficar o resto da vida no mesmo bambu, achando que vai evoluir eternamente. E sobre o que o Raí falou, sobre a questão de volume, a gente vai falar mais do volume de séries na semana, né? E muita gente confunde isso, porque algumas vezes eu sou questionado assim, mas se eu faço peito, pega tríceps, então eu conto como tríceps também? Não, vai contar só o agonista principal. Se está fazendo um supino, você vai contar uma série como peitoral, e não como tríceps também. O mesmo vale, acredito eu, que eu aplico dessa maneira, por exemplo. Se o cara faz um drop na última série, eu conto como uma série só, independente se ele fez 2 drop ou 10 drop. Com intervalo de 10, 15 segundos, eu conto como uma série só. Então, o volume de séries fica assim. Tem pessoas que contam por drop também. O cara faz 4 séries, na última ele faz 3 drops. Aí ele conta 4 da série e mais 3 drops, dá 7. Então, a gente tem que levar em consideração esse trabalho também. Eu costumo contar com uma só, com a técnica de volume ali no final. E aí eu costumo trabalhar mais com aumento de força, como eu falei no último vídeo, primeiramente, com séries menores, dependendo do nível do cara, né? 6, 8, 10, 12 séries para o grupo muscular na semana. Normalmente, grupos menores, bíceps, tríceps, algumas vezes deltoide, se o cara tem facilidade, eu trabalho com menos séries e trabalho com mais séries nos principais. Peito, costas, quadríceps, posterior de coxa, glúteos, muitas vezes eu trabalho também com mais séries, por exigir um trabalho maior. E aí eu aumento a força nos exercícios básicos. Quando ele está com uma força bem alta no exercício básico, por exemplo, um agachamento livre, aí eu começo a distribuir mais volume e o limite de volume fica de acordo com a capacidade. Eu tenho alunos aí que treinam bem com 30, 35 séries por grupo muscular, bem pesado. E tem alunos que com 20 séries já não conseguem prolongar um trabalho. E nesse cara de 20 séries, não acho bacana ficar forçando mais volume. Acho bacana, às vezes, fazer um deload, voltar, subir a força novamente, depois subir o volume novamente. Aí, normalmente, esse cara tende a passar um pouquinho do último limite de volume dele. E aí eu aplico outro deload, volto e vai nesse vai e vem, para o cara aumentar a capacidade física e dar tempo de recuperação. Porque não adianta você forçar a barra e um cara que não está conseguindo evoluir a força, muitas vezes está perdendo a força, perdendo o desempenho, consequentemente perde a capacidade hipertrófica dele, né? A sinalização hipertrófica por perder a carga de trabalho total. Outro ponto que o Rodrigo citou sobre porcentagem de RM, né, intensidade, é bacana isso. Porque se você aplica um cara de 100 quilos, vamos supor, 100 quilos no agachamento é 1 RM. Se o cara abaixar para 80%, ele vai conseguir pegar praticamente o dobro do peso e fazer 8 vezes mais repetições. Então, a carga de trabalho total vai ser aumentada pelo valor de repetições ali do trabalho, daquela soma que o Biso falou. Séries, repetições, X carga. Cortou. Opa, cortou a bateria voltou. aqui. A bateria tinha avisado 20%. Aí, então, é importante aplicar essa tonelagem total por exercício. Porque, por exemplo, um agachamento você pega 200 kg e um leg press 45 você vai pegar o dobro, às vezes até mais.
Então, se você tirar o agachamento e fazer só leg press, a carga de trabalho total, a tonelagem total do treino vai ser aumentada lá em cima. Porque o leg press, a angulação do leg press te proporciona você levantar mais carga. Então, por exemplo, se eu tiro o leg press e coloco uma extensora ou um avanço, a carga de trabalho vai ser reduzida, a tonelagem final. Então, é importante fazer a tonelagem por exercício. E assim você sabe a tua capacidade naquele exercício. Por exemplo, vamos supor que a tonelagem final do agachamento deu 1 tonelada. Na próxima semana deu 1,50 toneladas, 1,100 toneladas. Ou seja, você conseguiu aumentar a carga de trabalho naquele exercício e aí você vê o próximo. E assim você consegue individualizar a capacidade de cada exercício na evolução do treinamento. Eu gosto de ficar numa faixa de 20 a 35 repetições por grupo muscular em alguém já treinado, mas desde que ele tenha força do começo ao fim. Eu não vou deixar o cara fazer 40 séries se chega no último exercício ele está pegando muito pouco. Para mim, isso não é tão favorável. Eu acho melhor eu diminuir as séries e aumentar a carga nos outros exercícios para depois eu finalizar com isoladores. Então, esse é o meu ponto de vista. Lembrando que grupos musculares menores, né, como o bíceps, um tríceps, não precisa de 20, 30, 40 séries para hipertrofia, né? Você pode acabar lesionando esse músculo, dificultando a recuperação dele para aplicar um treino. Por exemplo, você dificulta, você trabalha muito o tríceps, e aí no próximo treino de peito, o teu tríceps nem recuperou ainda e você vai tentar supinar várias vezes e o tríceps pode acabar fadigando antes, principalmente se o cara tem um tríceps ali pouco resistente e que não está recuperado, né? Então pode acabar vindo a gerar uma lesão e dificultar o trabalho de grupos maiores, né? Eu tenho algumas considerações aqui também. Vou pegar um gancho aqui do que o Rodrigo falou sobre a questão da tonelagem. Quando você, por exemplo, fazendo um RM, você faz aquela tonelagem ponto final. E isso explica exatamente aquilo que eu estava falando no Instagram esses dias sobre se tensão mecânica é o principal fator para hipertrofia, por que não simplesmente fazer uma única repetição? É exatamente por conta disso. Por quê? Quando eu diminuo essa minha repetição máxima para 80%, eu consigo fazer, às vezes, 6, 7 repetições, então eu faria 6, 7 vezes mais a tonelagem total. E isso geraria muito mais tensão mecânica, isso geraria mais estresse metabólico, isso geraria mais dano muscular. Eu estaria trabalhando com muito mais das variáveis que envolvem a hipertrofia. Então, fazer só uma repetição não é tão eficaz para hipertrofia como fazer 4, 5, 6, porque eu tenho uma tonelagem total daquele exercício, daquela série, eu tenho um tempo sobre tensão daquela série bem reduzido, né? Então, apesar de parecer mais carga, para o teu músculo não é mais carga. Para o teu músculo é muito mais carga você reduzir um pouco essa sua repetição máxima. Claro que eu não estou falando para você fazer com cargas ridiculamente baixas e muitas repetições, porque talvez você até consiga passar a tonelagem, mas como o Biso falou, até que ponto isso vale a pena, né? E então, às vezes vale mais a pena você baixar um pouquinho mais ali a sua repetição máxima e fazer um pouco mais de repetições para que a sua tonelagem aumente. A gente tem que só que balancear onde vai ser ideal de fazer isso, né? Onde que vai ser o principal. Talvez às vezes seja melhor você pegar um exercício, por exemplo, como levantamento de terra, que é um exercício que foi feito para fazer força, e ficar ali nas suas 5, 6 repetições estourando, né? Ao invés de fazer 8, 9, 10 para tentar aumentar essa tonelagem, aumentar o estresse metabólico e dano muscular. Talvez não valha a pena, né? Porque tem exercícios e exercícios. Você não vai ficar fazendo rosca direta tentando fazer 3 repetições no rosca direta. Não faz sentido um negócio desse. Você não precisa fazer isso. Porém, com uma remada, um terra, um agachamento, o ideal é que você faça de acordo com o que o exercício propõe, né? Então, essa questão da tonelagem total é muito importante para explicar o porquê que simplesmente fazer uma repetição não seria eficaz para hipertrofia, mesmo, entre aspas, tendo uma tensão mecânica mais elevada, né? O segundo ponto é sobre a questão dos multiarticulares, né? Como dividir o volume de multiarticulares que o Rafael falou. Eu também não contabilizo, por exemplo, fazer supino. Apesar da gente ter uma ativação do tríceps muito forte, no tríceps e deltoide anterior, eu não contabilizo. Tem um estudo do Brad de 2019 muito interessante que ele corrobora com essa ideia de que é incoerente você contabilizar o músculo secundário, né, o sinergista do movimento, você contabilizar uma série completa. Porque às vezes ele não trabalha no ângulo completo, ele trabalha só em um determinado ângulo, ele não tem uma potência de força muito avançada naquele exercício, então é meio incoerente você fazer isso. Ele sugere que você calcule meia série
para esse movimento. Então, digamos que no supino, você está lá fazendo supino, você calcularia uma série para peito e meia para tríceps. Só que eu acho isso um cálculo nada prático. Fica uma coisa muito complicada de ser feita. E aí entra o bom senso. Como o Rafa falou, um bíceps e um tríceps, você não precisa de um volume gigantesco para poder ter hipertrofia. Eles já são muito trabalhados. Quando você faz dorsal, você trabalha bastante do seu bíceps. Você já tem ali um volume de trabalho intermediário. Então, digamos assim, você está fazendo, eu quero alcançar 25 séries por grupo muscular. Você faz as 25 séries para os grandes grupos, né, peito, quadríceps, costas, e para os auxiliares, que seriam tríceps, ombro, glúteo eu também trabalho com um volume bem mais elevado, por conta da questão das inibições dos músculos que ficam em volta. Mas, enfim, isso é para outro tempo. Pegar esses músculos acessórios e trabalhar com volume mais baixo. Então, se eu estou trabalhando com 25 para dorsal, eu vou trabalhar ali com 12, 15 para bíceps, entendeu? Porque ele já tem um trabalho gigantesco durante os treinos de dorsal. Digamos que para 20 repetições de dorsal, eu já teria na conta ali umas 10 de bíceps, entendeu? Claro que não é a mesma coisa que fazer 10 séries de bíceps, mas a gente poderia contabilizar dessa forma. Então, é coerente que você pegue um treino e jogue o grande volume para os grandes músculos, até porque eles geram um gasto não energético, mas um gasto... A demanda energética é maior também. Não, assim, mas eu queria falar um gasto mais psicológico mesmo. Por exemplo, é muito mais difícil você fazer uma remada pesada do que fazer uma rosca direta pesada. Aquela questão que a gente estava conversando no vídeo passado, né? Você se enfiar embaixo de uma barra com 200 quilos, você tem que estar com a cabeça no lugar. Entendeu? Então, a demanda psicológica para poder fazer um negócio desse é muito mais alta. Então, você precisa ter mais força nesses exercícios e precisa de... Lógico, olha o tamanho do dorsal, velho. O tamanho, a quantidade de feixe de fibras que ele tem. Você precisa de um volume mais alto para poder alcançar tudo isso aí. No bíceps, não. No bíceps é uma coisa bem mais simples, né? Então, você, de fato, não vai precisar para grupos menores por conta disso. Uma divisão de treino que eu gosto de fazer para membros superiores, como eu falei, se eu estou fazendo 20 séries para dorsal, eu faço ali entre 10 e 12 para bíceps. Faço a mesma coisa com bíceps, tríceps, ombro anterior e posterior. Porém, o medial não. O medial eu sigo o volume mais elevado. Não igual a peitoral, dorsal e quadríceps, que enfim são músculos bem maiores. Mas, por exemplo, se eu estou fazendo 10 séries para anterior, eu faço pelo menos 12 a 15 para medial. Porque apesar de alguns feixes serem utilizados durante movimentos como o puxada, remadas, enfim, eu não tenho uma ativação tão boa, né? Ele não seria sequer secundário nesses movimentos. O eixo de trabalho, né? Isso, não seria sequer secundário nesses movimentos. Então eu deixo o volume um pouco mais alto porque, diferente do deltoide anterior, que no supino tem um trabalho gigante, diferente do deltoide posterior, que nas puxadas e remadas tem um trabalho gigante, o meu deltoide medial não tem tanto trabalho assim. Então eu compenso um pouco desse volume. Eu boto ali uns 30% a mais, né, para poder dar essa compensada. E aí eu fico com um balanço mais equilibrado. Para homem, isso é uma merda. Eu tava até conversando com o Biso um dia desse, que montar treino para homem e equalizar volume é uma bosta, porque você quer crescer tudo, velho. Você não tem um ponto específico, né? Você quer estar com perna gigante, braço gigante, ombro gigante. Ok que a gente tem uma ênfase ou outra aqui a colar, mas com mulher é muito mais fácil, porque, pô, mulher, quadríceps, posterior, glúteo, acabou. Às vezes ombro, morreu, entendeu? É raro uma mulher querer ter um braço grandão, entendeu? E às vezes um treino de uma vez na semana de superior já é suficiente para uma mulher. Então, para homem é uma desgraça fazer isso, mas é a vida. Bom, eu queria desenvolver um pouco mais o raciocínio em relação ao volume e intensidade, né? Retomando um pouco o que vocês falaram de calcular isso por exercício, acaba sendo uma forma mais matemática de fazer um progressive overload intuitivo, de pensar, bom, minha faixa de repetições é 8 a 12. Saiu 8 meio cagado aqui, não vou subir o peso para a semana que vem, vou esperar fazer umas 10, 12 repetições tranquilo. Consegui, bom, daí sobe o peso. Acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, de dividir pensando exercício por exercício, e você consegue progredir dessa maneira bem intuitiva, aí sem nem precisar fazer o cálculo. Em relação ao que eu estava falando, né, sobre a relação entre volume e intensidade, é uma coisa que eu tenho me interessado bastante ultimamente, e olhado bastante para treinos de baixo volume, estudado o Heavy Touch, estudado o Blood and Guts. Inclusive, essa semana eu troquei uma baita ideia com o meu amigo, ele me passou algumas coisas muito interessantes, que o Mentzer, ele, no final da vida dele, ele já estava começando a perceber que aquele radicalismo dele em relação a baixíssimo volume, baixíssima frequência,
não era tão verdade assim. Ele, inclusive, já tinha material para ser publicado, só que não conseguiu publicar, porque ele acabou falecendo antes disso, onde ele já revisava alguma dessas ideias. E daí, umas décadas depois, ou sei lá quanto tempo depois, o Dorian Yates acabou fazendo isso de maneira até intuitiva. Foi uma releitura do Heavy Touch e o Blood and Guts. Qual é o meu ponto aqui? É otimizar o que a gente fala, né, das 5 repetições válidas, que a gente sabe que não são exatamente 5, e também sabemos que as outras repetições também apontam no volume total de trabalho e a sinalização hipertrófica. Mas pensando no indivíduo avançado, onde já é difícil de construir massa muscular, ele precisa pensar muito no gasto calórico que ele tem para uma sinalização de hipertrofia. O cara já tem muita massa muscular, já tem dificuldade de construir, já precisa comer muito. Se ele passa a comer muito do que ele já come, ele pode gerar um perfil inflamatório, ele pode gerar um estresse oxidativo, problemas de digestão, e tudo isso que a gente sabe que acompanha o fisiculturismo de alto nível. Um cara desse, ele tem que pensar de maneira muito racional. Claro, se ele for um cara super responsivo a volume alto, ele não tem esse problema. Mas a gente está falando de mortais, de pessoas comuns, não aberrações. Ele tem que raciocinar muito, eu acredito que foi isso que o Dorian Yates fez quando ele pensou no Blood and Guts, de otimizar ao máximo cada série, que era a lógica que o Mike Mentzer trazia do Heavy Touch, que aquela série tem que ser, aquela série, 1 ou 2 séries, aquele baixo volume ou médio volume, aquela baixa frequência, ela tem que ser ao máximo otimizada. Então, prolongar ao máximo as 5 repetições, com repetições forçadas, repetições parciais, e além da falha máxima concêntrica, que o Raí falou, esse conceito no último vídeo, que você falha quando você já não consegue mais fazer o exercício em boa forma e sem ajuda externa. Isso é muito além, o Blood and Guts do Dorian é muito além disso, com o spotter, né, o cara acompanhando ele e tudo mais. Então, quando o cara chega nesse ponto de dificuldade de construir massa muscular, que ele precisa utilizar ao máximo o pouco trabalho para ter esse balanço entre quanto de caloria ele gasta, quanto de caloria ele consome e quantas dessas calorias gastas ele consegue sinalizar de hipertrofia com o mínimo trabalho possível, é onde começa a tender a pesar a balança em relação à importância da intensidade, em vez de necessariamente um volume mais alto. Então, e eu tenho me interessado muito por isso, e eu tenho testado isso, treinando com pouco volume, poucas worksets, 4 a 6 repetições, e não é um treino fácil de fazer. A gente eu e meu parceiro de treino, a gente está precisando fazer um deload a cada 3 semanas praticamente. É uma fadiga nas articulações e no sistema nervoso central bem considerável, é um treino complicado, mas eu estou testando isso aí, seguindo essa linha de raciocínio. Então, agora eu vou pegar essa linha do Bisa, eu vou acabar fugindo um pouquinho da tua linha, Bisa, vou desenvolver um outro lado. Cara, isso aí que o Raí e o Rafa falaram, na verdade o Raí, na conversa que teve com você, Bisa, falaram, é interessante, sobre equalizar o treino para homem, equalizar para mulher. Cara, justamente por essa fadiga muito maior central que o homem tende a ter a semana toda, ele acaba tendo que trabalhar com um volume de treino em alguns grupos musculares mais baixo do que a mulher. A mulher, como só tem que dar pau ali em quadríceps posterior e glúteo, ela pode justamente trabalhar com um volume de treino nesses músculos muito maior do que justamente o homem, cara. Porque a gestão desse estresse se torna muito mais fácil para elas, cara. Então, se a gente retomar também lá atrás, falando em volume de treino, retomar o que falavam os estudos também, né? A gente tinha aqueles volumes, aqueles estudos que comparavam volume baixo, volume médio, volume alto, e não viam muita diferença, né? Só que a diferença só que o ponto desses estudos é que a maioria deles eram feitos com sujeitos destreinados. E a gente sabe que para quem não é treinado, qualquer volume basta. Qualquer estímulo além daquilo que você já fazia já vai ser o suficiente para você ter uma sinalização. Então, não é muito interessante você trabalhar com volumes mais altos com pessoas que estão começando. Também tem o ponto do EIMD, né? A lesão muscular, o dano muscular induzido pelo exercício. A gente sabe que quanto mais treinado o sujeito menos dano muscular ele tem. E o sujeito que é iniciante, ele fez alguma sessão ali, o dano vai lá em cima.
O que acaba contribuindo para o balanço final, se vai ter mais síntese proteica, mais degradação, é que justamente o sujeito que é iniciante, se ele trabalha com volume alto, ele tem uma incidência de microlesão muito maior, daí grande parte daquelas proteínas que ele está ingerindo vão entrar ali para fazer a reparação do excesso de microlesões que ele teve. Enquanto o sujeito treinado, como ele não tem muita microlesão acontecendo, vai ter pouca proteína ali indo para reparar essas microlesões, vai ter muito mais proteína disponível para fazer justamente síntese proteica e hipertrofia e o crescimento, né? Da questão de contabilizar séries, cara, acredito que todo mundo aqui viu aqueles estudos falando de treinamento com 30, 45 séries, fazendo... Na verdade, vou falar para o pessoal para entender um pouquinho melhor, porque senão fica só entre a gente, né? Em 2015, teve lá um estudo comparando uma série por exercício, 3 e 5. Daí, na semana, eles totalizavam, por exemplo, para bíceps, 30 séries, para tríceps, 45 séries, no grupo de maior volume, enquanto no grupo de menor volume, eles tinham 9 séries, e no grupo intermediário, 27. E o que a gente viu? Viu essa dose de resposta cada vez maior, sendo a hipertrofia máxima no grupo de 45 séries. Só que se você pega o estudo, analisa certinho, vê como foi a metodologia, como que eles contaram o volume de treino para tríceps. Eles incluíram o supino como volume para tríceps, incluíram o desenvolvimento como volume para tríceps e também incluíram a extensão no cabo. Beleza, a gente tem 2 exercícios ali, onde o tríceps ele é sinergista e um exercício onde ele é o agonista principal. Então, se você pega o volume de treino que teve nos 2 exercícios onde ele é sinergista e corta pela metade, faz essa conta que a gente falou agora há pouco, que é meio complicadinho de fazer, não dá para saber se é realmente aplicável, você ia ver que... deixa eu ver quantas séries que eram ali. Então, enfim, de 15 séries de um músculo, ele ia fazer 7 séries e meio. Quer dizer, no supino, que ele fez 15 séries na semana, no desenvolvimento que ele fez 15, e na extensão do cabo que ele fez 15, a gente ia pegar a soma do desenvolvimento e do supino, deu os 2 e um dá 15, em vez de dar 30, que é dar o saldo total. Então, justamente você ter um volume muito reduzido e ele ia entrar nessa conta média que a gente faz, de 10 a 30 séries, como uma média de um guideline do que a gente prescreve de volume para cada músculo, né? Então, acaba não fugindo muito disso do que a gente está pregando. Bem, agora eu vou passar para o Rafael. Beleza. Cara, essa questão do volume, né? Tem bastante profissional da área que adora falar que não precisa treinar isolado, né? Isso é muito interessante. Mas o pessoal costuma referenciar muito o artigo de iniciante, né? Onde o indivíduo não é treinado, e aí o cara faz tipo 4 séries de supino uma vez na semana e tem hipertrofia, tanto do peito como do tríceps, e aí o cara fala que não precisa de treinar isoladores para ter desenvolvimento muscular. Não deixa de ser uma verdade, né? Só que a partir do momento que você tem músculos mais fortes, mais resistentes, você precisa impor uma carga de trabalho maior e precisa aplicar os isolados, né? Então, é só para quem estiver assistindo e tiver algum tipo de dúvida. Sobre a questão de intensidade e volume, é importante entender quando saiu agora aquela questão de 5 repetições estimulatórias, não lembro qual é o conceito que estão usando, mas é que nem o Biso falou, as repetições anteriores contam, porque toda tensão mecânica, toda atividade mecânica gera sinalização na célula. A pessoa ela tende a confundir os mecanismos de hipertrofia. Ela acha que para ter hipertrofia o músculo precisa quebrar, ter dano, e aí vem proteína e deixa ele mais forte. É a teoria que mais é vista aí, né? Mas não é uma verdade. Porque o processo mecânico, como a gente sabe, gera reações químicas que produzem o aumento da síntese proteica muscular, que não quer dizer hipertrofia diretamente, porque a hipertrofia é um processo crônico e exige que essa frequência de estímulo seja bem alta para ter hipertrofia. Então, não adianta querer treinar uma vez na semana, tudo, semana que vem treinar uma vez tudo, que a frequência vai ser muito baixa. É lógico que o volume total de séries na semana é o que mais vale. Às vezes a pessoa fala, quantas vezes eu tenho que treinar peito na semana porque meu peito não cresce? O cara acha que é a frequência na semana que vai definir, quando na realidade é o volume de séries. Se o cara fez 10 séries segunda, 10 quarta e 10 sexta, 30 séries. Se o cara fez 30 séries em um único dia, vai dar a mesma coisa. Aí a gente entra em outras variáveis, que é a capacidade de recuperação
Não adianta o cara querer treinar um músculo 2, 3 vezes na semana se o próximo treino ele está fadigado e não está conseguindo progredir a carga. O mesmo vale o cara querer treinar tudo em um único dia e chega no final do treino não está conseguindo dar o seu melhor nos últimos exercícios. Aí é melhor, às vezes, fracionar esse treino, que normalmente músculos mais resistentes tendem a ser fracionados mais. Por exemplo, a panturrilha, glúteos, você consegue dar estímulos mais frequentes na semana do que, por exemplo, um quadríceps, onde quem treina pesado realmente sente aquela fadiga local, fora o sistema nervoso central, que precisa estar pronto para aplicar treinos pesados, senão você vai ter um efeito cumulativo de estresse que pode desencadear uma lesão. Até porque a membrana celular, quando é muito agredida, ela pode ser rompida e pode danificar ali, gerar uma lesão, posteriormente gerar uma fibrose, que pode piorar mais ainda para uma lesão. Então, a gente tem que ter esse controle aí com a percepção, por isso que é importante o acompanhamento, não é só chegar e colocar peso. Outro ponto importante são os tipos de fibras trabalhadas, né? A gente tem estudos que mostram que 30% do RM até a fadiga, você consegue chegar à hipertrofia. Beleza, mas 30% do RM dá quantas repetições? Alguém lembra? 50, 60 repetições? Sei lá, dá uma faixa altíssima. Quem vai fazer 20 séries no dia de 50, 60 repetições? O cara vai ficar 3 horas e meia na academia. Não tem como aplicar isso em alguém, entendeu? Então, a gente precisa respeitar isso e trabalhar na faixa hipertrófica. 60, 90% do RM é uma ótima faixa, onde a maioria dos estudos apontam bons efeitos hipertróficos. Não precisa nem chegar à falha concêntrica do movimento. Você pode parar 2, 3 repetições antes que você vai conseguir ter uma boa hipertrofia. É lógico que quando o cara está com gás lá em cima, está numa fase alta de treinamento, por exemplo, se preparando para uma competição, porra, mete pau, vai para cima, faz negativa depois, implanta técnicas a mais de trabalho, prolonga isso, mas dentro da capacidade de cada um, né? Até porque, por exemplo, a fibra de tipo 2B, né? É uma fibra que trabalha com muito mais força, só na via anaeróbica, tem pouca mitocôndria, então é uma fibra que fadiga rapidamente, né? Você tem aí 20 segundos de trabalho nessa fibra, depois a gente começa a predominar com a tipo 2A, e aí se prolongar o trabalho a gente predomina com a tipo 1, que é oxidativa. Por mais que a tipo 1 receba hipertrofia por volume total de trabalho, ela não é a principal responsiva pela hipertrofia, né? A gente tem que trabalhar mais as fibras tipo 2, que são mais ativadas com a sobrecarga mecânica, né? Aplicar força e, lógico, essa força pode ser distribuída com volume. Se a gente... eu fiz só 4 séries. Beleza, você teve tensão mecânica. Eu fiz 20 séries, também teve tensão mecânica, porque é um efeito estimulativo, é um efeito acumulativo. Então, você vai fazendo série após série, fazendo um efeito cumulativo e gerando respostas químicas. Não necessariamente precisa ter dano, como foi comentado. O dano vai sofrer reparação e modulagem com as proteínas. Quando você começa a ser mais treinado, o dano é menor, mas a resposta hipertrófica continua, porque não é lá no dano que tem a proteína sinalizadora para ir para a síntese proteica, mas sim dentro da célula. Ribossomos, o DNA que produz RNA mensageiro, tudo isso está dentro da célula. Com dano ou não, eles vão receber respostas. Por exemplo, o mTOR-C1 desencadeia a resposta hipertrófica através de várias vias que ativam através de tensão mecânica. Então, o volume é importante por esse efeito cumulativo de tensão. Então, a gente precisa ter um volume aplicável, direcionado para o indivíduo e periodizado. Lógico, quando o indivíduo tem um ponto mais fraco, trabalha com um volume um pouco maior. Quando o indivíduo tem uma fácil resposta hipertrófica, por exemplo, na dorsal, não necessariamente precisa fazer 30 séries para dorsal, faz menos e aproveita o tempo com outro grupo muscular. Então, a gente tem várias maneiras de trabalhar e saber aplicar, né, que é muito importante. Bom, galera, nosso tempo aqui finalizou. O bate-papo hoje foi intenso. Eu espero que as pessoas que estejam assistindo tenham entendido direitinho o assunto, né? Apesar de que a gente sempre puxa um pouco mais para o lado técnico da coisa, mas para deixar também claro para os leigos, né? Porque, enfim, não é só o profissional da área que está assistindo a gente. Então, eu espero que todo mundo tenha entendido. Caso não tenha entendido alguma coisa, olha lá nas nossas redes sociais, o Instagram dos meninos estão aqui embaixo nos comentários. E pode ir nas publicações fazer perguntas pra gente, que a gente está sempre solícito para responder vocês, tá? Quem gostou desse vídeo, curte, se inscreve, clica aqui no sininho, que é para poder... O botão de se inscrever tá aqui embaixo, eu sempre erro o lado dessa porcaria. Clica no sininho para poder receber as notificações quando eu postar, para não esperar ficar avisando para vocês no Instagram. Comenta aqui o seu feedback, construtivo, desconstrutivo, enfim. Comenta aqui que a gente quer ouvir para poder cada vez mais estar melhorando esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, obrigado aí, galera. Mais um dia, semana que vem tem mais um tema e é nóis. Tamo junto. Valeu.